Vocês acham que o Jardim das Sombras é comandado pelo genial Sid Cagenou? Na verdade, todo esse grande império das sombras se sustenta nos ombros de uma única elfa. Sem a sua mente fria, disciplina rígida e execução absoluta, a organização desmoronaria em questão de dias. Olá, amigos! Hoje vamos analisar detalhadamente a Alpha, a primeira sombra, que transformou os contos de fadas infantis do seu mestre em uma ameaça real para o mundo inteiro. Quem é ela de verdade? Por que sua lealdade beira a loucura? E por que ela é a personagem mais trágica desta história? No primeiríssimo começo, Alpha foi literalmente reduzida a pó por este mundo. Ela nasceu em uma família elfa nobre e era descendente direta da lendária heroína Olivier. O sangue puríssimo dos antigos antepassados deveria ter garantido a ela glória eterna, mas se tornou a sua maldição pessoal. Para muitos, a descendência de Olivier é apenas uma fonte de enorme poder. Mas para Alpha é um fardo que predeterminou seu destino e a transformou no principal alvo dos inimigos. A ironia do destino é que a descendente da lendária heroína acabou sendo salva por um homem que o mundo inteiro considera um mero figurante. Quando a garota manifestou a possessão demoníaca, seu corpo perfeito começou a apodrecer vivo. Os parentes e a sociedade imediatamente a renegaram. Mais do que isso, seu próprio avô, um influente diplomata elfo, sabia perfeitamente o que estava acontecendo, mas para manter seu status político simplesmente apagou a neta da história. Acorrentada, a garota desfigurada era levada para a execução como um monstro amaldiçoado. Para o mundo inteiro, ela já estava morta. Mas o destino a colocou no caminho de Sid Cagenou. Sid não tentou salvá-la em momento algum. Ele simplesmente encontrou no bosque um pedaço de carne podre e o usou como cobaia para os seus experimentos insanos com mana. O garoto por acaso pegou a frequência correta dos impulsos mágicos e reestruturou o corpo dela, curando-a completamente da maldição. Quando Alpha acordou, ela viu diante de si não um garoto da sua idade, mas uma verdadeira divindade. Sid devolveu a ela a sua aparência perfeita, deu-lhe um poder colossal e a batizou de Alpha. A partir daquele segundo, ela fez uma escolha mental que mudou a sua vida para sempre. Ela enterrou por completo, sem sobras, a sua antiga personalidade elfa, as suas raízes e a sua vida passada. Aquela garota nobre morreu no bosque. Surgiu a primeira sombra. Muitos acham que Alpha já superou seu passado sombrio, mas o seu medo de se tornar inútil não sumiu de lugar nenhum. O trauma psicológico de infância governa até hoje. Houve um tempo em que ela foi descartada pela própria família e pelo seu próprio povo. É exatamente por isso que ela tenta de forma tão desesperada ser perfeita. Não por poder, não por glória. Ela tem um medo pânico de ser rejeitada novamente e de se tornar inútil para o seu salvador. Para a maioria dos membros da organização, Alpha parece uma líder impecável que nunca erra, sempre sabe o que fazer e conduz o Jardim das Sombras para a frente com firmeza. Mas por trás dessa máscara se esconde uma garota frágil e vulnerável, cuja confiança se sustenta em uma única pessoa. Mas por que foi justamente a Alpha que se tornou a chefe de fato do Jardim das Sombras, em vez de continuar sendo apenas a primeira garota salva para fazer favores? A resposta está na sua singularidade. A maioria das pessoas no lugar dela simplesmente seguiria Sid cegamente como uma ferramenta obediente. Mas Alpha se revelou uma pessoa com qualidades natas de líder, que começou a agir por conta própria. Ela não esperava ordens, não pedia explicações e não exigia provas. Ela pegou a história do Sid e a transformou no projeto de toda a sua vida. Enquanto Sid continuava vivendo em seu mundo inventado e interpretando o papel de um personagem fraco, Alpha, pelas suas costas, iniciou uma guerra real de proporções bíblicas. Aqui se revela o talento mais subestimado da Alpha. Quase todo mundo fala da sua força, mas poucos notam a sua genialidade como organizadora. A sua capacidade mais perigosa é a habilidade de enxergar o potencial oculto nas pessoas e colocá-las nos lugares certos. Olhem para o resultado. Alpha desempenhou um papel fundamental na formação das 7 sombras e no desenvolvimento da organização em seus estágios iniciais. A organização funciona no limite da eficiência. E embora as garotas tenham discussões internas e ambições pessoais regularmente, Alpha mantém o equilíbrio com um punho de ferro, não permitindo disputas por poder dentro da estrutura. Ela construiu uma hierarquia militar clara, dividindo a organização em esquadrões de elite e soldados numerados.
Junto com Gama, ela transformou os fragmentos de pensamentos de Sid sobre as tecnologias do nosso mundo na poderosíssima corporação Mitsubishi, que engoliu uma parte significativa do comércio mundial. É aqui que nasce o principal paradoxo da sua personalidade. Sendo a mais inteligente da organização, Alpha é quem melhor entende os planos míticos de Sid, mas é quem pior entende o próprio Sid. Entre eles existe uma muralha de total mal-entendido. Por causa disso, a sua confiança se transformou em uma fé praticamente religiosa. Ao longo dos anos de guerra, o Jardim das Sombras se deparou com centenas de coincidências onde ações aleatórias de Sid levaram à ruína do culto. Alpha chegou a uma conclusão assustadora. Se algo lhe parece um erro de Sid, significa que o erro está na sua própria compreensão limitada. Ela é fisicamente incapaz de duvidar da genialidade dele. Paradoxalmente, logo a Alpha, que melhor conhece o Sid, acabou sendo a pessoa que mais idealizou a imagem dele. Entre os fãs ainda existem debates acalorados. O que é isso na verdade? Um amor sincero e puro da Elfa ou já uma dependência psicológica profunda e assustadora? A história se equilibra nessa linha tênue. A maior tragédia da Alpha não é o fato de ter sido traída pelos parentes no passado, mas sim o fato de que toda a sua vida atual gira completamente em torno de uma única pessoa, obrigando-a a subjugar todas as suas metas e desejos a ele. Por trás dessa máscara de rainha do gelo perfeita se esconde uma solidão total e esmagadora. Alpha carrega nas costas todo o trabalho sujo, a estratégia, a espionagem, a coordenação de centenas de soldados e o controle de crises globais. E com tudo isso, ela é infinitamente solitária. Ela não tem com quem se abrir, pois para as subordinadas ela é uma autoridade incontestável, e com Sid ela não pode discutir os problemas reais, já que ele considera tudo o que está acontecendo um jogo de RPG. Ela sente por Sid uma mistura de adoração fanática, respeito profundíssimo e uma dependência oculta e dolorosa. Essa fé um dia a levou ao colapso psicológico. Durante a crise da Grande Aliança Comercial, Sid assumiu a identidade de John Smith e começou a destruir a economia da Mitsubishi. Alpha, até o final daquela batalha cruel, não sabia quem estava por trás da máscara. Ela lutou ferozmente contra ele como contra o inimigo mais perigoso que ousou violar o legado do Jardim das Sombras. Na realidade, a verdade só se revelou para ela após a luta, quando ela encontrou uma mensagem secreta de Sid, criptografada em letras antigas. A percepção de que a pessoa em quem ela mais confiava no mundo tinha se voltado contra ela destruiu a sua alma. Para ela, pareceu que Sid tinha decidido destruir o Jardim das Sombras por causa da sua incompetência pessoal. Esse foi o único momento na história em que a Alpha perfeita perdeu completamente o controle de si mesma e chorou de impotência, acreditando ter sido traída. No aspecto de combate, Alpha é uma arma absoluta e mortal, caçada por todo o culto de diablos. Eles precisam vitalmente do seu sangue de descendente sobrevivente de Olivier para a realização dos seus experimentos sinistros. Mas capturá-la é impossível. Em combate, ela usa uma raridade arqueológica, a espada sagrada de Olivier, que só conseguiu ativar graças à sua linhagem única. A sua maestria com a espada é considerada uma das melhores da organização. Além disso, a sua principal marca registrada é a capacidade de materializar fios finíssimos, invisíveis a olho nu, feitos de mana pura e concentrada. Com eles, ela é capaz de bloquear ataques instantaneamente, controlar totalmente o espaço ao seu redor e literalmente retalhar inimigos a uma distância enorme. Ela é justamente considerada uma das mais fortes entre as 7 sombras. Se amanhã o culto desaparecer, a guerra terminar e Sid não precisar mais do Jardim das Sombras, o que sobrará para a própria Alpha? A história não dá uma resposta. Ela não tem ambições pessoais, não tem desejos além de estar eternamente atrás do seu Salvador. Talvez seja exatamente por isso que muitos consideram Alpha a personagem mais trágica da história. Ela conseguiu tudo, um poder colossal, respeito absoluto, influência e um lugar ao lado do seu Salvador. Mas mesmo depois disso tudo, ela ainda não aprendeu a viver por si mesma. Muitos discutem sobre o que Sid significa para Alpha. Mas vamos fazer a pergunta que quase ninguém bota para fora. E o que Alpha significa para Sid? O mais irônico é que o próprio Sid sequer se dá conta do quão fortemente ele depende da Alpha. Enquanto ele se ocupa com os seus jogos pomposos de Sombra Suprema, é justamente a Alpha quem segura toda a imensa organização longe do caos. Sem Sid, o Jardim das Sombras não teria surgido.
Mas muitos fãs consideram, com razão, que sem Alpha a organização jamais teria se transformado na força que se tornou hoje. Formalmente o Jardim das Sombras foi criado por Sid. Mas se tirarmos as ilusões e olharmos para os fatos, a estrutura, as regras, o exército e as finanças foram criados justamente por Alpha. Sid apenas jogou uma ideia aleatória, mas foi justamente Alpha quem se revelou a única pessoa no mundo capaz de transformar uma fantasia passageira de Sid Cagenou em uma realidade de escala mundial. Qual a opinião de vocês sobre esta heroína? Escrevam nos comentários, inscrevam-se no canal e até a próxima!